Recentemente, a Polícia Federal teria constatado, através de um inquérito, que há um grupo orquestrado de bolsonaristas que espalham, que disseminam informações falsas com interesse político e até financeiro. Esse grupo seria todo entrelaçado, faz parte deles aí youtubers, enfim, coisas desse tipo, e que isso seria uma rede de fake news, o chamado Gabinete do Ódio. Será que isso é verdade? Eu sou Leandro Costa e esse é o Conservador RJ. Como eu falei, foi constatado, pela Polícia Federal que teria um gabinete do ódio com pessoas com interesse político, financeiro, que espalham, disseminam fake news, inclusive atacando pessoas que pensam contrário ao governo, fazendo defesa do governo e até, pasmem, atacando a grande mídia tradicional. Enfim, eu quando li aquilo, eu falei assim, mas se eu trocar alguns fatores aqui, eu vou chegar à conclusão que Globo, Folha, enfim, Estadão, esses grupos eles são orquestrados, as notícias saem com o mesmo texto, muitas vezes, buscam por poder político e dinheiro e atacam todo mundo, inclusive a mídia não tradicional. Mas o curioso é que a Polícia Federal sequer indiciou. Mas o que eu quero fazer aqui um alerta é sobre os perigos da chamada fake news e da questão de dizer a verdade. O que eu vou explicar agora é um pouco complicado, mas eu vou tentar ser o mais claro e breve possível. Saiu recentemente no site R7 da Rede Record uma matéria falando sobre uma proposta de lei que proibiria o exame para dizer qual seria o sexo da criança antes de nascer, na ultrassonografia, enfim. Alegando que a criança é neutra e que não teria que ser, os bebês são elos, uma coisa assim e tal. Então isso seria gastar dinheiro ou cobrar das pessoas por algo que não pode ser determinado, já que todo mundo é neutro, tem que escolher depois, aquela coisa toda. A matéria é um pouquinho extensa, inclusive bem chata e tal, mas no finalzinho, depois de uma propaganda, ou seja, o texto fecha naturalmente, como se aquilo fosse tudo normal, aí vem uma propaganda e no finalzinho uma única linha diz que aquilo é uma obra de ficção, ou seja, que aquilo ali foi criado e está ali só para entreter as pessoas. Até aí, tudo bem. E aí eu quero fazer alguns apontamentos. Primeiro, se parece crível, é porque nós vivemos num mundo tão estranho que a gente começa a acreditar que qualquer coisa possa ser verdade. E uma bizarrice dessa poderia ser realmente verdade, tendo em vista o tipo de político que nós temos e as pautas. Mas, tudo bem, não é. Então, não vamos discutir aqui isso. Porém, o autor do texto, ele coloca um partido de verdade, ele coloca todo um contexto e só no final ele coloca essa linha advertindo que é uma notícia falsa. Ou seja, num primeiro momento, eu não vou dizer que é má fé, pode ser até ignorância, mas eu acho que ele tinha que alertar para ser uma obra de ficção num primeiro momento ali no primeiro parágrafo. Outra, ele poderia usar um partido fictício e não colocar um partido real, para dar justamente a ideia de que a coisa é uma ficção. Mas não, ele faz questão de que pareça verdade. E aí é que está o problema. Por quê? A ficção pode ser usada ou para você introduzir algo, como a Globo faz com um beijo gay em novela, é para introduzir a discussão, ou para criticar algo, como o livro 1984, Revolução dos Bichos, entre outros, Matrix, enfim. Fazer uma crítica, um alerta. Tudo bem. Não vou dizer que ele estava introduzindo ou criticando, mas quando ele não deixa claro que ali é uma ficção, e ele só coloca no rodapé, para que pessoas desatentas achem que é uma fonte ou até um crédito, já que o texto finalizava por completo acima, ainda tinha uma propaganda, qual o risco disso? Que as pessoas peguem aquilo, vendo que é algo realmente, se fosse ali aquela matéria ali, tratando de algo verdadeiro, era realmente absurdo, e aí a pessoa vai, faz um texto criticando, vai se expõe nas redes, faz uma crítica àquilo, e aí depois vão falar assim, nossa, você está fazendo uma crítica para uma notícia que sequer era verdadeira. Mas que, como eu falei,
não transparece tanto não ser verdadeira, ou pelo menos se camufla. Vai dizer que você é preguiçoso, não leu até o final, não importa o argumento, mas vai dizer que você está ali rechaçando uma notícia que é uma ficção. Parece que você está criticando um livro de contos. Ha, ha, ha. Gente, isso é muito perigoso. Por quê? Isso faz com que as pessoas acreditem que, caramba, então o espalha-clima é fake news. Caramba, isso deve ser combatido. Vejam a maldade de uma matéria dessa, e é o que eu falei, pode não ser má fé, pode ser ignorância, não quero que taxar. Mas vejam quanto é ruim você colocar isso e as pessoas rechaçarem, contra-argumentarem e depois descobrirem que aquilo é uma fraude. Até porque foi bem maquiado. Tá? Quem quiser ver a matéria, posso botar o link na descrição, é bem maquiado. Mas é feito de uma forma que você vai automaticamente rechaçar uma fake news. E esse é o perigo. Qual o maior risco disso? Você rebater uma fake news e justificar amanhã que somente algumas pessoas podem ter voz, porque as pessoas rebatem fake news. Mas veja que é um grande veículo de comunicação que solta uma pérola dessa. Ou seja, me desculpa aí o pessoal da R7, nada contra ou a favor, mas eu não guardo a grande mídia, então dane-se. Jogaram uma isca com a pior das intenções. Então foi algo extremamente nocivo, ainda mais hoje, quando todo mundo acusa o outro lado de estar mentindo, e a gente sabe que um lado tem esse poder, e é o lado que a grande mídia está. Jogar uma isca dessa, além de nocivo, é algo, no mínimo, reprovável, para não usar um termo pior. Tá, pessoal? Vamos atentar, vamos ter cuidado e ver que determinadas coisas são feitas por um propósito maior, um propósito negativo maior. Por isso nós precisamos estar unidos.